importante, o Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose mansônica. Aqui nós podemos observar a sua classificação taxonômica. Hoje também, o Dr. Carlos Eduardo vai nos falar um pouco sobre a descoberta deste parasito no continente americano. Preste atenção, pois fica evidente a importância e o protagonismo brasileiro neste assunto. Eu sou o Carlos Eduardo Bro, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, chefe do Laboratório de Histosomose do Departamento de Ciências Biológicas da Fundação Oswaldo Cruz. No Brasil, o primeiro estudo de fato a respeito da histosomose, da ocorrência da histosomose, foram conduzidos pelo médico baiano Irajá da Silva, que iniciou esses estudos por volta de 1908. Descreveu a doença, descreveu a presença do parasito Schistosoma mansoni no continente americano. Simultaneamente aos estudos que ocorriam na Europa, Lutz Aquino e Ings também descreve a participação do hospedeiro intermediário na transmissão da histosomose no Brasil. Vocês perceberam a importância que os moluscos têm no ciclo de vida destes parasitos? Sim, é uma grande importância. E agora nós vamos conhecer as diferentes formas evolutivas deste parasito e também seus diferentes ambientes. Preste bastante atenção. Estudamos as diferentes formas evolutivas do parasito, ocorrendo dentro do corpo e ocorrendo também no meio ambiente. E uma parte muito importante do ciclo de vida do parasito acontece dentro do molusco, seu hospedeiro intermediário. Vamos saber um pouco mais sobre como esse molusco é coletado no ambiente e como ele é mantido no laboratório? Meu nome é Mônica Amon Fernandes, sou pesquisadora da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, e trabalho com molusco há mais de 40 anos, mais ou menos isso.
E o importante de trabalhar com molusco é porque a gente tem os moluscos que transmitem a histosomose. No caso, eu vim falar para vocês um pouquinho a importância da coleta de moluscos que transmitem a histosomose. No Brasil nós temos 3 espécies que transmitem, mas independente de qual espécie, é importante realmente fazer um monitoramento malacológico. Inclusive, existe trabalho de vigilância e controle, que é um livro, que é do Ministério da Saúde, e uma das abordagens a serem feitas é a coleta de moluscos. A coleta, na realidade, você se baseia em ir no biótopo, procurar os moluscos o máximo possível. O ideal é que você procure bastante, uma quantidade que seja suficiente para depois fazer o exame parasitológico. E a busca, na realidade, é através com concha de captura. É uma coleta direta, não existe armadilha, para molusco não existe armadilha, diferente de inseto, em que você chega no ambiente e você vai olhar, procurar, levantar pedra, levantar folha, você tem uma concha de captura. Obviamente, você tem que estar preparado com os seus EPI. Vale ressaltar que para a coleta de moluscos é necessária a autorização do IBAMA, ok? Vocês perceberam também que o molusco ele não sai da água e vai ao encontro do seu hospedeiro? Vocês perceberam que o seu hospedeiro definitivo, no caso o homem, é que vai até o ambiente do molusco, a água, e então pode correr o risco de se infectar? O molusco ele faz parte do ciclo de vida do parasita. Não existe vilão na sua história, não existe vilão e nem bonzinho, ok? O molusco ele simplesmente é um hospedeiro e coevolui junto com o parasita, ok? E quando acontece um desequilíbrio, aí sim acontece a doença. A esquistossomose ele é amplamente distribuída no Brasil. Agora nós vamos ver o Dr. Carlos Eduardo nos explicando um pouco sobre a distribuição da doença no nosso país. A partir da chegada dos escravos no nosso território, a doença ganhou força e se estabeleceu com maior intensidade, até mesmo pelo volume deslocado dessa grupo populacional para o Nordeste brasileiro para trabalhar na produção de cana. Ela se estabelece principalmente no Nordeste, onde ela certamente encontrou as condições ideais para que a doença fosse estabelecida em nosso meio. O hospedeiro intermediário adequado, o Biofalaria glabrata, mais as condições climáticas e, sobretudo, a falta de as condições ambientais existentes à época. Dali, ela vai se espalhando em todo o território nacional, na região litorânea, acompanhando o desenvolvimento econômico nos diferentes ciclos que tivemos durante o Brasil Colônia e depois, posteriormente, no Brasil Império e chega até os dias de hoje. Ela acompanha o desenvolvimento econômico que vem ocorrendo nas diferentes regiões, aonde, obviamente, ela encontra as condições adequadas para que ela possa se estabelecer. A distribuição da esquistossomose no Brasil hoje
ela se concentra, ela tem uma vasta distribuição no nosso território. Ela está presente em 19 unidades da federação e ela é mais prevalente ainda na região do Nordeste brasileiro, na região litorânea do Nordeste brasileiro. Ela depois vai ocorrendo com maior intensidade na região montanhosa entre o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o norte do estado de Minas Gerais e o sul da Bahia. Pois bem, mas como acontece a doença? Nós convidamos agora o Dr. Antônio Sérgio para nos explicar sobre as manifestações clínicas da doença e também sobre o seu diagnóstico. Meu nome é Antônio Sérgio Almeida Fonseca, sou médico infectologista, hoje atuando na área de saúde do trabalhador. É interessante saber como é que funciona, que eu acho que talvez caiba passar aqui mais importante, que seriam as manifestações clínicas. Né? Como é que você desconfia, como é que você pensa que alguém pode estar com esquistossomose? A esquistossomose, ela tem uma evolução que seriam basicamente em duas fases, que podem ser redivididas em diversas, né? Mas são duas fases. Uma fase inicial, que é chamada fase aguda, ela corresponde ao momento em que você se contamina através da pele, né? E vai até o momento que você começa a eliminar os ovos nas fezes, né? Essa fase aguda, ela na maioria das vezes ela é silenciosa, passa como qualquer outra infecção, passa com, o pessoal chama de virose, né? Vocês estão acostumados a ver esse tipo, é a virose, passa por isso, porque as manifestações são muito inespecíficas. Existem dois grandes grupos de sintomas nessa fase quando presente. Um deles é na pele, que é um local aonde penetram, as cercárias penetram, onde o próprio verme penetra a sua forma mais jovens. Ela entra em contato com o homem, entra em contato com o ambiente dele na água, ela penetra na pele e pode causar algumas reações locais. Essas reações locais, elas não são muito específicas, né? Vão desde placas parecendo umas urticárias, uma coceira, às vezes dá uma irritação na pele, e que a pessoa às vezes não relaciona com nada. Se é um hábito que ela tem frequente de fazer, tomar banho em áreas em que tem o risco de ter contaminação, ela não vai nem conseguir relacionar com a entrada na água naquele momento, porque é algo que ela faz rotineiro, então ela acaba não ligando a causa ao efeito, né? Essas formas cutâneas às vezes são muito intensas, segundo que dizem que se você tem múltiplas exposições, múltiplas infecções, existe uma tendência a você fazer um quadro mais forte, mais exuberante, porque você já está com o organismo sensibilizado, então você começa a fazer placas maiores, etc. Esse é um grupo. Um outro grupo de manifestações são mais gerais, por isso que se fala muito das viroses, né? Corresponde a uma febre, às vezes uma tosse seca, presença de gânglio, ínguas, e as manifestações intestinais. Às vezes uma diarreia importante, né? Normalmente essa diarreia precede o momento em que começa a ovoposição, o momento em que começa a ser, os ovos começam a aparecer nas fezes. Então, às vezes você só vai perceber aí. Nessa fase, você, para desconfiar, você tem que, primeiro, estar atento a isso, né? Tem que ser alguém que esteja atento, achando que isso possa ocorrer, né? Segundo, você tem que ter uma ideia geral que a gente chama da epidemiologia, em que área ela está, se tem uma possível banho, uma exposição a essa água onde possa ter o xistosoma. E terceiro, você tem que ter uma rapidez diagnóstica, ela passa rápido. É uma coisa que de repente passa rápido. Se você tiver, desconfiou, você pode pedir um exame de sangue, um hemograma comum, que vai mostrar uma taxa de eosinófilos aumentada, só que é muito aumentada, né? Porque senão poderia ser confundido com uma alergia qualquer, mas é bastante aumentada, né? E após essa fase inicial, você começar a pesquisar seguidamente nas fezes o xistosoma. O exame parasitológico de fezes,
é o método de diagnóstico da xistosomose. Né? Você só consegue confirmar que é xistosoma se você tiver como comprovar que o bichinho está lá. Né? Senão, se não tiver o bichinho, você não tem como dizer. Né? Então, os ovos nas fezes é o principal indicativo, é o principal método de diagnóstico. Tem diversas formas de fazer esse exame. Uma delas ajuda porque ela dá uma ideia de, primeiro, ela te dá uma visão muito boa, você consegue visualizar bem o ovo, como também dá uma ideia para você poder quantificar. Você consegue ver num campo de uma lente no microscópio o número de ovos presentes em uma determinada área. Isso dá uma ideia da capacidade de ovoposição, da capacidade de postura de ovos do verme. Esse método, hoje em dia, no nosso dia a dia, ele tem sido pouco usado, mas ele, para a área para diagnóstico de xistosomose, ele é fundamental, porque ajuda muito, não só pela qualidade em si do exame, como pela especificidade de você poder também ter uma avaliação quantitativa. Esse método é o método de Katz, né? O método de Cato, modificado por Naftali Katz, que é um pesquisador nosso. E é um método muito usado para isso. Existem uma outra série de exames, hoje estão falando muito do PCR, mas não são tão viáveis na prática. Na prática, é exame de fezes, ou seja, diagnosticar numa área endêmica é de baixo custo e fácil execução, desde que você pense. Tem esse problema, né? Dentro dos processos evolutivos, a gente diz que nós estamos começando a fase crônica, quando acaba essa fase aguda, que a gente descreveu antes, da diarreia, e passa para uma fase que a gente chama de fase crônica. Nessa fase crônica, a maioria das pessoas que têm a doença não sentem nada. Né? Com o passar dos anos, né, e dependendo da carga, da capacidade de produção e dependendo do organismo de um para o outro, ele começa a desenvolver a doença mais grave, vão desenvolver as formas hepáticas e posteriormente as formas hepatosplênicas, que hepatosplênica significa fígado e baço. Né? Essas formas mais graves, elas começam a ser notadas quando a pessoa começa a ter algumas queixas digestivas não bem definidas. Aí vai ao médico por um motivo qualquer, aquele médico palpa, acha o fígado dele um pouquinho aumentado, mais comum na parte esquerda do fígado, o palpa aumentado. E também é uma fase que tem poucos sintomas são variados. Aí entra na forma mais grave. A forma mais grave é que a gente chama da hepatosplênica. Nessa forma, o que aconteceu? Você já começa a ter uma doença no fígado, o fígado vai endurecendo, ele vai formando, cicatrizando. Cada infecção que você faz, cada agressão que você faz, ele cicatriza. Então ele vai cicatrizando e aquilo vai dificultando a passagem do fluxo de sangue dentro do fígado. Né? E aí vai fazendo uma coisa que a gente chama de hipertensão do sistema porta. A veia porta é a veia principal do fígado. Né? E tem um papel importante no auxílio da metabolização do nosso organismo. Essa hipertensão, ela com o tempo, ela comete o baço. Com isso o baço cresce e a gente vai entrando nas formas mais graves que se diz respeito, que é a barriga d'água, né? Que é a forma que as pessoas conheciam. A xistosomose é a barriga d'água. A barriga d'água, para cada milhares de pessoas que têm xistosomose, não vai ter a barriga d'água. Né? Porque ao longo do tempo, ele pode parar de pôr, ele pode não ter a fibrose, ele pode ter sido tratado e essa forma mais grave não aparece. Mas ela é conhecida muito mais como barriga d'água por isso. Né? A cicatrização do fígado ocorre pela formação do granuloma periovular hepático, essa formação que acontece no fígado, que pode levar então à forma mais grave e também a mais característica da doença, que é a forma hepatosplênica. A história epidemiológica é importante. É inconcebível você pegar uma pessoa que vem numa área onde tem muito risco disso e não perguntar se essa pessoa toma banho de rio, se essa pessoa conhece o caramujo. Né?
porque é uma das formas que você tem de aumentar a investigação em cima daquela situação, né? E vai ser mais importante você pesquisar esse tipo de pessoa do que pessoa que vive na cidade, na região sul do país. Você tem menos chance. Então, você conhecer quem é aquele cidadão é importante. Em termos de tratamento, basicamente a gente usa 2 drogas, né? As 2 drogas elas têm o efeito de matar o parasita, né? O xistosoma. O oxaminiquina, que durante muitos anos era distribuído pelo Ministério da Saúde, e hoje em dia o praziquantel acho que é até mais usado, né? À medida que você passou a ter mais experiência, parece que o praziquantel ele tem menos efeito colateral do que o oxaminiquina, embora a resposta aos 2 seja muito boa, né? E como é que a gente controla? Aquilo que a gente já falou antes, você está monitorando o exame de fezes até que ele fique negativo. Então você faz 1 mês após o tratamento, 2 meses, 3 meses, até o 6º mês ele tem que estar negativo. Se não estiver negativo até o 6º mês, convém você retratar. Vamos ouvir o Dr. Antônio Sérgio nos explicando como realizar um bom diagnóstico clínico e também falando um pouco sobre a esquistossomose e os problemas de saúde pública. Você tem que colher muito bem a história, identificar de onde ele é, como é que foi, como é que são os hábitos dele, onde ele morou durante mais tempo, se ele fez uma viagem recente para um lugar assim, X, ou seja, esmiuçar esse detalhe da história já te dá um grande passo. Porque uma história bem colhida, você tendo uma noção da cadeia epidemiológica, de onde está a doença, você já tem um meio caminho andado. A segunda etapa é você, dentro do exame físico, você identificar os possíveis sinais que acometem a esquistossomose da sua fase crônica, que seria o aumento do fígado, o aumento do baço, e nas fases mais tardias, os sinais tanto da hipertensão portal manifestada pela barriga d'água, como um dos grandes riscos que são os riscos das hemorragias causadas pela varize de esôfago, que o mecanismo é exatamente o mesmo. É como você apertasse o fígado e todo o sistema venoso que sai, todo o sistema vascular que sai a partir dali, ele fica dilatado, então tudo isso aumenta o risco. Em suma, em relação à esquistossomose, eu acho que é isso, né? Eu acredito que a primeira coisa é pensar em entender a dimensão do problema, né? Se a gente tem isso na nossa cabeça, na nossa formação, tanto formação profissional como a formação de cidadão, a gente consegue ter, talvez, algumas mudanças na disseminação e na evolução da doença. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que você tenha gostado dessa jornada sobre a esquistossomose no Brasil. Muito obrigada pela sua atenção.